Fala aí pessoal, beleza? Mais um dia de revisão, a nossa terceira parte do Direito do Trabalho. Na próxima aula a gente já tem matéria nova do segundo ciclo, referente ao segundo bimestre. Então pega papel, pega caneta, curte, se inscreve que já já a gente volta. Podemos começar? Então vamos lá. A primeira distinção que a gente precisa fazer é aquela que diferencia contrato de trabalho de contrato de emprego. O contrato de trabalho, na verdade, é o gênero onde estão albergados todas as espécies de relações trabalhistas. Trabalhadores autônomos, eventuais, portuários, cooperativos e o contrato de emprego. O contrato de emprego, portanto, seria uma espécie de contrato de trabalho que se caracteriza a partir dos requisitos estampados no artigo 2º e 3º da CLT. É bem verdade que a gente encontra até na doutrina a expressão contrato de trabalho como sinônimo de contrato de emprego, no que não existe nenhuma incorreção, já que estaríamos diante de uma figura de linguagem onde se troca a espécie pelo gênero. Todavia, a terminologia adequada para falar dos contratos de trabalho da CLT é contrato de emprego. Feita essa distinção, a gente passa a tratar dos requisitos que estão estampados no artigo 2º e 3º da CLT. Olha logo o que diz o artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Já o artigo 3º fala assim: considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência deste e mediante salário. Assim, da convergência desses dois artigos, nós vamos tirar 5 requisitos que são os caracterizadores do contrato de emprego. O requisito da pessoalidade, da não eventualidade, da subordinação, da onerosidade e da inexistência de risco econômico para o empregado, dos quais nós vamos tratar especificamente a partir de agora. O primeiro requisito é o requisito da pessoalidade. E aqui eu já faço uma observação para vocês de que a pessoalidade é um requisito exclusivo do empregado. Apenas o empregado tem um caráter intuito persone na relação trabalhista, de modo que esse é insubstituível, de modo que esse não pode ser alterado. O que significa dizer que o meu empregador pode ser substituído, pode ser alterado, sem que isso influencie o contrato de trabalho. É o que fala, por exemplo, o artigo 10 da CLT. Assim, a gente tem que ficar atento para que numa questão de prova não venha dizendo que, por exemplo, a pessoalidade se extrai do conceito de empregador, porque não é verdade. A pessoalidade se extrai do conceito de quem é empregado. Ele sim é a pessoa física que presta relação de trabalho. Ele sim tem caráter intuito persone. Ele sim é personalíssimo e insubstituível. Assim, pelo requisito da pessoalidade, só existe relação de emprego quando aquele que trabalha ou que realiza o serviço é alguém que não pode ser substituído. E aqui eu aproveito o gancho para poder falar que nos contratos, por exemplo, de cooperativa de trabalho, não há relação de emprego porque falta ao cooperado a chamada pessoalidade. Que não há relação de emprego quando a figura do trabalhador pode ser substituída livremente, sem que haja uma concordância, por exemplo, do contratante. Outra observação importante referente à pessoalidade é que a pessoalidade não significa presencialidade. O empregado é pessoal ainda que trabalhe de forma não presencial. É o que fala, por exemplo, o artigo 6º da CLT. Essa previsão autoriza que o trabalho seja realizado de forma remota e não presencial na empresa. Portanto, não confundam o trabalho pessoal com o trabalho presencial. Alguém que tem uma identificação, tem um login, tem uma chave de acesso e trabalha remotamente é trabalhador pessoal, ainda que não seja trabalhador presencial. O segundo requisito do contrato de trabalho é a chamada subordinação. A subordinação, na verdade, é o dever de obediência ou estado de dependência em que se coloca o empregado em relação ao seu empregador. A subordinação pressupõe que alguém possa dar ordens, pressupõe que alguém possa admitir, demitir, pressupõe que alguém tenha o poder de fiscalizar, pressupõe que alguém tenha o poder de punir. Só haverá subordinação quando estiverem presentes essas características, de modo que o empregado esteja sujeito ao poder diretivo do seu empregador. É importante aqui destacar que hoje, em razão dos meios informacionais, é possível que a subordinação seja não presencial, sobretudo nos casos em que há uma chamada fiscalização mediata. Eu posso nunca ter contato com o meu empregado, mas eu tenho contato com seus números, com a sua produtividade, e ela me permite fiscalizar de forma indireta a prestação do serviço. O terceiro requisito, e não menos importante, é o requisito da onerosidade. Só há relação de emprego quando o que motiva a prestação do serviço é o recebimento de algum valor. E aqui é interessante que a gente tem que levar em consideração que a falta do pagamento
não retira a condição de emprego. Exatamente porque a onerosidade ela se subdivide em duas espécies, a chamada onerosidade objetiva e a onerosidade subjetiva. Onerosidade objetiva é, na verdade, a própria percepção da contraprestação. É aquilo que se recebe em razão do trabalho realizado. Já a onerosidade subjetiva é a minha intenção de ser remunerado, exatamente para que o mal pagador não seja beneficiado. Se eu contrato alguém e nesse contrato há clara intenção de remuneração, a falta do pagamento não retira o requisito da onerosidade, porque está presente aqui a chamada onerosidade subjetiva. Para melhor compreensão do que é onerosidade, eu preciso entender que a onerosidade é a chamada vantagem recíproca. Eu, empregado, presto a minha força de trabalho para receber algo em troca e o empregador recebe a minha força de trabalho para obter a mais-valia. E aí, ambas as partes da relação contratual obtêm vantagem desse trabalho, trazendo, portanto, a presença da chamada onerosidade. O quarto requisito que eu chamo a atenção é o requisito da habitualidade ou não eventualidade, que merece a atenção de vocês porque habitualidade e não eventualidade não está relacionada à continuidade ou reiteração. Existe uma compreensão equivocada de que o trabalho habitual é aquele que é prestado repetidas vezes. E aí existe inclusive uma confusão com a Lei Complementar 150, que trata o trabalho doméstico, de que seria habitual o trabalho realizado 3 ou mais vezes na semana, o que é um equívoco. A habitualidade ou não eventualidade, nos termos da CLT, está relacionado não à reiteração, mas à essencialidade do trabalho. Pensa num professor que dá aula uma vez por semana, 1 hora por semana, numa instituição de ensino. Se eu for pensar na chamada reiteração, ele não trabalha as 3 vezes por semana. Mas eu te pergunto, o trabalho dele é essencial para aquela atividade? O trabalho dele está inserido dentro das atividades habitualmente necessárias para aquele modo de produção? A resposta é sim. Então esse professor que trabalha 1 hora por semana numa instituição de ensino, ele é empregado porque há a chamada necessidade habitual do trabalho realizado. Diferentemente de alguém que trabalha de forma reiterada e não está inserido no processo habitual daquela empresa. É o que acontece, por exemplo, com um técnico de reparação de ar-condicionados nessa mesma instituição de ensino. Em razão do volume de trabalho, ele pode ficar durante todo o período de férias trabalhando, de segunda a sexta, de 7 às 17, realizando a manutenção de todos os ares condicionados, e ao final desses 2 meses ele não terá sido empregado, mesmo que o trabalho dele tenha sido reiterado, porque aqui o critério não é reiteração, o critério é a habitualidade. Como esse trabalho não está inserido na necessidade habitual da empresa, mesmo que ele trabalhe diariamente por um curto período de tempo, ele não terá sido empregado. E aí tomem cuidado, porque em razão da necessidade da demanda, que pode se tornar habitual, alguém que realiza um trabalho aparentemente não essencial pode se tornar empregado na medida que isso se torna essencial. E o que vai me fazer concluir se há habitualidade ou não há habitualidade? Exatamente a essencialidade daquele serviço dentro do processo produtivo da empresa. E por fim, o último requisito é a inexistência de risco da atividade econômica para o empregado. Esse requisito, que é muitas vezes esquecido pelo estudante de direito, ele é imprescindível para poder diferenciar quem é meeiro, quem é parceiro, quem é sócio de quem é empregado. O empregado é aquele que despende a sua força de trabalho e recebe pela força despendida sem participar diretamente dos riscos da atividade econômica. No mês que a empresa tem um lucro estrondoso, ele não é participado significativamente por isso. Da mesma forma, nos meses que a empresa fecha no vermelho, ele tem a garantia da intangibilidade do seu salário. Alguém que participa diretamente e de forma significativa dos lucros da empresa não é empregado. Esse cara é parceiro, sócio ou meeiro, por exemplo. Assim, alguém que recebe uma comissão de 50% no negócio é sócio dele, não é empregado. O empregado tem que ser aquele que recebe pelo seu trabalho sem colher os ônus e os bônus da atividade econômica. Assim, quando eu preencho os 5 requisitos do contrato de trabalho, pelo princípio da primazia da realidade sobre a forma, eu tenho uma relação de emprego, ainda que não haja um contrato de trabalho expresso. Feita essa pequena revisão, no próximo encontro nós vamos falar dos sujeitos da relação de emprego, começando pelo empregador, onde trataremos de sucessão, grupo econômico e terceirização trabalhista. Tamo junto!